Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e o vídeo de hoje vai ser aquele vídeo padrão, aquele que eu vou usar de base para falar sobre muitos conceitos daqui pra frente. Então eu quero deixar esse vídeo aqui bastante simples e o tema é monarquia tradicional. Claro que eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. Uma contextualizando, explicando conceitos e tudo mais, que é essa parte aqui, a parte 1, e a parte 2 indo mais para a prática, para falar o que é a monarquia tradicional na visão de hoje, o termo que a gente realmente utiliza. Mas esse vídeo aqui é essencial, até para uma aula de ciência política também é interessante você ter esse vídeo aqui como base para você entender como que as ideias se originam hoje em dia. Então, sem mais delongas, vamos usar esse vídeo aqui para contextualizar vocês e para apresentar muitos termos e presets, vamos colocar assim, que são bastante úteis para a gente entender a análise de muitas ideologias, para a gente entender várias visões de mundo, beleza? Então vamos lá. Para começo de conversa, eu acho que é interessante a gente fazer uma diferença que ela é fundamental quando nós vamos falar de monarquia tradicional, que é entender a mentalidade do mundo ocidental como um todo antes e depois do renascentismo. São quase que duas sociedades completamente diferentes, porque o ponto de partida de analisar o mundo é completamente diferente. Antes do renascentismo, nós tínhamos uma visão do homem perante Deus. Então, nossa moral era muito definida justamente com medo de pecar, como é a nossa postura diante do Deus. A visão pós-renascentismo é uma visão humanista. Então, logicamente, quando a gente tem esse partido de princípio, a gente coloca muitas coisas em xeque na nossa análise de mundo, que é o que é bom para o homem. Então, quando a gente tira aquele senso de transcendência e aquele senso de obrigação que nós temos com a moral e nos focamos mais ao que nos faz feliz, aos desejos da carne, nós temos uma visão secularista. A gente começa a conceber a realidade de outra perspectiva completamente diferente, com um novo bojo de ideias. Então, por exemplo, do renascentismo, que ele cria bases para o iluminismo no futuro, e a partir do iluminismo que nós temos as correntes políticas de hoje. Então, se a gente for ver essa direita liberal conservadora, ela deriva muito do iluminismo inglês, e a esquerda mais radical, e a que a gente tem mais comumente no Brasil, ela tem as suas raízes no iluminismo francês, que é mais jacobino, porque o próprio marxismo bebeu ali um pouco da fonte. Enfim, o que a gente pode ver é que o debate político inteiro hoje é derivado do renascentismo de uma forma ou de outra. Indiretamente, ele bebe da mentalidade pós-renascentismo, ou seja, aquela mentalidade humanista, priorizando unicamente o estado secular das coisas, os desejos da carne. Enfim, não tem a conexão tão clara da transcendência que nós tínhamos antes do renascentismo. O ponto é, o que a gente tinha antes do renascentismo? Porque quando a gente fala renascentismo tem tanto aspecto cultural, mas também várias outras coisas que vieram junto. Então a gente tem, por exemplo, a ascensão cada vez mais forte do mercantilismo, nós temos a ascensão da burguesia, diversos aspectos diferentes na reformulação do Estado como nós a concebemos hoje. Então esse que é o ponto, não é meramente o renascentismo por si só, mas todas as reformas morais, sociais, religiosas, como a reforma protestante, econômicas, teve toda uma reformulação da vida humana com o renascentismo. E a monarquia tradicional antecede o renascentismo. Então ela parte de que princípio, só para a gente entender, não que o que eu vou falar aqui agora seja a monarquia tradicional vista nos dias de hoje. A monarquia tradicional com os termos que nós usamos na contemporaneidade vai ficar na segunda parte desse vídeo, só frisando, ok? Então, pré-renascentismo, nós tínhamos o sistema feudal como um sistema vigente, né? E não existia a ideia de Estado-nação. Isso aqui é muito importante, esses dois princípios, para a gente entender a base da monarquia tradicional. Então, o feudalismo funciona, explicando de maneira muito grosseira, existia um dono de feudo, né? O senhor feudal, e dentro de suas terras viviam as famílias. Qual que era a contrapartida das relações aí? Primeiramente, a gente pode denotar uma relação muito próxima, muito íntima, assim, de pessoa para pessoa mesmo, não tão burocrática, mas o principal ponto é, as famílias, as pessoas viviam nas terras do senhor feudal e, em contrapartida, elas tinham que trabalhar para ele.
Então, vivendo nas terras, por que esse conceito parece um pouco anacrônico quando a gente fala? Porque a gente já parte do pressuposto de coisas que o Estado moderno seguram. Naquela época não existia a ideia de Estado-nação, não existia Estado centralizado. Então não existia quem provesse segurança, entendeu? Então o senhor feudal, ele trazia a proteção da terra, ou seja, você que era um subordinado do senhor feudal ficava ali porque ali era um local a qual você poderia viver. Logicamente você precisava de terra para viver, mas também você poderia tirar o seu sustento e ter proteção do senhor feudal, que por sua vez este senhor tinha um exército privado para proteger as suas terras. Então a gente consegue entender qual que é a relação entre o povo e o senhor feudal, e esse que é o ponto central da questão. Então, em conjuntura nacional, como que isso funcionava? As pessoas viviam no feudo. O feudo era a principal força política de um local. Então a gente pode ver que é um poder bem descentralizado. Dentro daquilo que a gente chama de um país hoje, existiam diversos feudos. Então as decisões objetivas se davam nos feudos. É ali que residia as questões mesmo. Enquanto todos os senhores feudais se curvavam perante um monarca. E a gente vai entender onde que a gente encontra a função desse monarca. Por que os senhores feudais serviam a esse monarca? Bom, então, fortificando algumas questões que a gente viu até aqui. O poder era extremamente descentralizado e regional. Isto é, base central desse regime, ou característica, eu acho que fica até melhor para a gente compreender, é justamente as fortes relações humanas ali, por conta de um regionalismo muito forte, e também uma religiosidade muito forte, que era a base do código moral da sociedade. Lembra que eu disse? A mentalidade pré-renascentista tem como campo de visão da própria concepção da realidade o ser humano diante de Deus, um serviçal. Ele é inferior a Deus. Ele não vai priorizar acima de tudo os seus desejos de carne, porque para ele isso pode ser perigoso. Afinal, nos desejos da carne também reside o pecado. Então essa é uma questão muito importante para entender como que as pessoas pensavam à época. Por sua vez, com uma religiosidade forte e uma cultura local forte, o monarca de um país, ele tinha como pressuposto da sua legitimidade a representação desses dois fatores. Então é por isso que a monarquia é muito ligada, por exemplo, à religião, mas também o monarca sendo o conglomerador, o representante formal, a forma vívida, humana daqueles valores que a população nutria. Então a base principal nessa monarquia, que nós podemos chamar de tradicional, ela se baseia principalmente os seus dois alicerces na religião e na representação dos valores de um povo. E essa era a função do monarca, mas ainda existia outra questão. Nesse regime, o monarca ele não é meramente um enfeite. Ele não tem os poderes, por exemplo, na concepção moderna de uma constitucional ou parlamentar, que existe poder moderador. Ele era um governante e reinava também. Então ele governa e reina. Só que como se dava a forma de governo, se não existia um poder central como no Estado moderno, ou seja, não existia a ideia de Estado-nação, e o poder político central se via repartido nos feudos, ou seja, quem tomava a decisão de fato eram os senhores feudais. Bom, é aí que nasce o contexto de ordenações do reino. Primeiramente a gente volta a entender que os senhores feudais eram subordinados direto ou indiretamente à fé e à moral vigente. Ele não podia romper com esses dois valores que eram os mais importantes para a sociedade. E as ordenações do reino, elas regiam mesmo sobre os feudos, mas sem quebrar a autoridade ali a autonomia dos feudos, né? Então a gente vê nas ordenações do reino justamente uma característica um tanto quanto abrangente, linhas gerais que determinam, ou vamos dizer assim, oficializam um código legal de moralidade dentro daquele país ou região. Então as ordenações do reino são quase como uma legislação mais aberta, porque ela existia, ela realmente fazia parte do governo do monarca, mas ela não estrangulava de forma alguma a autonomia
das regionalidades, das comunidades e dos feudos propriamente ditos. Por que raios, então, as pessoas hoje confundem monarquia tradicional com monarquia absolutista, sendo que elas são completamente diferentes? Bom, o que acontece é que as pessoas perdem esse background, que é justamente a diferença de concepção em sociedade antes e pós-renascentismo. É que as pessoas veem, quando falamos que na monarquia tradicional o monarca governa e reina, e já fazem uma conexão imediata com o absolutismo. Mas para que fique mais clara a diferença desses poderes, é mais fácil a gente também falar sobre a origem do absolutismo. Então, como nós vemos, esse período feudal ele se caracterizava como um regime descentralizado. Isso é, ele podia também ter suas instabilidades. E o que acontece é que, com o declínio do feudalismo e a expansão do mercantilismo, temos também a ascensão da burguesia, isso é, dos comerciantes e de uma pseudo-classe média, que tem novas exigências e que contrapõem o sistema feudal e o poder dos senhores feudais, da nobreza, etc. E você pode perceber que aqui o povo não é muito bem citado. A gente vê uma hora ou outra ali alguma historiografia tentando encaixar o povo nesse meio, mas o fato é que estamos vendo uma briga entre senhores feudais e a nova classe que está emergindo, que é a burguesia. O povo está de fora dessa questão. O ponto é que os burgueses, aclamavam uma centralização do poder, em oposição à ordem feudal, que era descentralizada, como uma medida de criar estabilidade sobre aquele país. Então aí surge o estado de ideia-nação, um governo centralizado, burocrático. A princípio essa ideia foi personificada, ou seja, os burgueses recorreram a quem? Aos seis. Começaram a dar poder ao monarca, e assim surge a monarquia absolutista para contrapor o regime feudal pré-existente. Então a monarquia absolutista, ela rompe mais com a ideia de monarquia tradicional do que com a monarquia constitucional. Porque a gente vai pegar a monarquia constitucional a partir de que princípio? De um Estado moderno, um Estado-nação, um Estado centralizado que tem ali poder de execução de leis num território inteiro, um exército nacional, enfim, ela compartilha muitas mais características com a monarquia constitucional do que com a monarquia tradicional. Então o que a gente consegue ver aqui é que nesse contexto o poder sai das comunidades e se centraliza no rei. E é a partir daí que nós vemos que essa concentração se dá com a fundação de um exército profissional e nacional, mas também se vê as primeiras composições de uma máquina burocrática. Isso é, as primeiras tentativas de criar uma camada de servidores públicos que fossem pautados em uma visão impessoal e técnica. É algo bem inicial dessa visão que nós vamos ver crescendo bastante com o advento do iluminismo. Então vamos pautar aqui para a gente fechar esse vídeo de forma rapidinha as principais diferenças entre uma monarquia tradicional, a gente pauta todos os seus valores, e a monarquia absolutista, que é com valores já de um Estado moderno, que a gente vai já ver algumas semelhanças com o modo de governo que nós temos hoje, porque os regimes que nós temos hoje derivam da ideia de Estado moderno que nasce com esse rompimento com o feudalismo. Essa centralização de poder num poder central, né? Ela é a que dá à luz a ideia de Estado moderno. Então, a tradicional preserva um poder descentralizado, um forte apego à autoridade legítima e a valorização da religião e da cultura. A absolutista tinha um poder centralizado na figura do rei. A legitimidade do poder do rei na monarquia absolutista era batizada no relacionamento com as elites comerciais, que tentavam, ainda de forma prematura, criar uma burocracia para estabilizar a nação. A tradicional, ela apresentava uma forte interação humana. E a gente tem um caso muito legal que é de Portugal, que inclusive a gente vê no século XVI, XVII, uma forte presença de uma ideia de democracia orgânica nos reinados. O absolutismo, por sua vez, ele foi um projeto embrionário do humanismo, né? Tentando centralizar o poder no rei para criar um aparelho de Estado forte e técnico.
pode ver até aí que o positivismo é meio que uma personificação dessa mentalidade que era ainda inicial. Esses valores, eles rompiam, por exemplo, com o caso de Portugal, que eu citei agora há pouco, com uma visão tomista e também com a ideia, ainda assim, engatinhando ali, de uma democracia orgânica. Nesse sentido, então, as repúblicas e as monarquias constitucionais estão muito mais próximas do absolutismo do que do tradicionalismo, uma vez que esses dois modelos, eles compartilham a mesma ideia originária, um Estado central, burocrático, técnico e impessoal, entre aspas. Afinal, no absolutismo essa ideia ainda não estava tão bem idealizada, né? Enquanto a monarquia tradicional, ela se pauta na descentralização, ela se pauta nos valores e uma visão de mundo pré-renascentista, como eu estou tentando fortificar bem esse ponto. Na parte 2 desse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre as minúcias do regime tradicional, não só esse escopo de realidade que o cerca e esse rompimento que houve com o renascentismo. A gente vai falar um pouco mais tecnicamente do regime tradicional e como a gente explica ele com uma linguagem atual, ou seja, a gente falou aqui de regionalismo, então a gente vai puxar um pouco para as novas nomenclaturas que nós utilizamos quando falamos de monarquia tradicional e que fica mais fácil de entender o que é o regime em si. Então a gente vai falar bastante de municipalismo, distributivismo, democracia orgânica, como eu já dei uma palhinha aqui nesse vídeo, mas a gente vai falar minúcias o que esses termos, que às vezes podem ser complicados para muitas pessoas, significam na prática e como eles operariam no mundo de hoje, beleza? Então fiquem aguardando, provavelmente amanhã ou depois eu vou estar postando a parte 2 desse vídeo, beleza? Espero que já de cara tenha servido como uma porta aberta para você refletir um pouco sobre as ideias que você vê circulando por aí, que te ajude a entender melhor o contexto que nós estamos debatendo aqui. E bom, não se esqueçam de comentar aí qualquer dúvida, qualquer sugestão e nos vemos no próximo vídeo.